Boa tarde, meus queridos alunos, e aí, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje, eu quero passar uma atividade para vocês. Infelizmente não é uma atividade muito simples, eu acho que vocês não vão achar muito simples, né? Mas eu vou passar assim mesmo, tá? E no final eu explico como é que vocês vão enviar para mim. Beleza. Olha aqui, nós estávamos estudando sobre isso aqui, sobre o texto dramático. A gente viu que o texto dramático é um texto de teatro, né? Um texto que apresenta aquela determinada narrativa que nem tanto possa apresentar drama, mas ele vai se referir a um texto. Deixa eu ajeitar a câmera. A um texto que vai tratar vai falar sobre um determinado contexto, uma situação, vai falar ali de uma história, né? É chamado de texto dramático justamente porque ele foi utilizado mais para o drama, mas ele é geralmente utilizado para se referir a um roteiro de uma peça teatral, de um cinema, né? Tudo isso aí. Olha lá, deixa eu ler aqui para vocês o que nós temos aqui, para depois eu explicar para vocês o que vocês vão fazer. Nesta unidade, você estudou as características do texto dramático e viu que esse gênero era criado com o objetivo de ser encenado. Por isso, ele apresenta orientações necessárias tanto para quem vai encená-lo, quanto para quem trabalha na montagem da peça teatral. Agora você vai adaptar um texto narrativo transformando-o em dramático, mas antes vai rever algumas das características desse gênero, tá? Então aqui é só algumas orientações que ele está dando. Só que eu quero voltar com vocês bem aqui nessa atividade para a gente rever algumas características desse texto dramático. Deixa eu voltar aqui para vocês verem. É naquela atividade que a gente viu lá no início, que nós temos aqui uma sexta questão falando sobre... Acho que eu passei. Não é sexta questão. Eu vou achar aqui. É nessa sexta questão aqui da página 52, tá? Daquela atividade que nós fizemos aqui a megera domada, tá? Bem aqui na sexta questão, ele está dando explicando algumas partes de uma peça teatral que também faz parte lá do gênero do texto dramático, tá? Qual é? É o ato, né? Nós temos o ato. E geralmente, se vocês não sabem, uma peça teatral, até os filmes de cinema, eles são divididos por atos. Refere-se a cada uma das partes de uma peça teatral, geralmente indicado por um intervalo ou uma pausa, e permite, entre outras coisas, que a história dê um salto temporal ou que o enredo se transfira para outro lugar. Ou seja, é uma parte do filme, né? Às vezes tem filmes que são divididos em 3 atos, né? Eu já assisti filmes que são divididos em 3 atos. O primeiro ato é a primeira parte do filme, depois tem a segunda parte do filme, tem a última parte do filme. Geralmente é dessa forma aí, né? Então, é a parte maior do filme. Depois tem o quadro, ó. O quadro é a subdivisão do ato, usado para marcar, por exemplo, a alteração de cenário. Então, por exemplo, digamos que no primeiro ato o personagem estava em casa. Aí depois, então é o primeiro quadro, ele está em casa. Aí depois, esse personagem, o protagonista, ele saiu e foi viajar para o exterior. Então, já é um outro quadro. Essa parte dele é no exterior, já é outro quadro, tá? Então, ele já está viajando para o exterior. Lá nessa viagem do exterior, deixa eu ver, ele foi se apresentar num trabalho. Então, nós temos outro quadro. Ele está lá se apresentando no trabalho. Tá? Então, ó, vários quadros dentro do primeiro ato. Beleza? Ok. A cena é a menor
divisão de uma peça teatral. A mudança de cena indica mudança de situação, personagem local. Cena. Cena é um momento específico. Vamos, por exemplo, nós tivemos o ato, né? Eu falei agora para vocês do primeiro ato. Aí eu falei para vocês 3 quadros do primeiro ato. Ele em casa, ele viajando, ele se apresentando no trabalho. Quando ele está em casa, digamos que ele acorda, vai escovar, ele acorda e arruma a cama. Aqui dali é uma cena, né? Depois que ele arrumou a cama, ele vai ao banheiro e escova os dentes. Outra cena. Tem a cena dele escovando os dentes. Aí depois disso, ele vai... aí mostra ele procurando uma roupa no guarda-roupa dele, né? Aí, uma outra cena. Depois ele tá... Ainda nesse quadro, ele tá arrumando as malas para poder viajar. Outra cena, entendeu? E assim por diante. São várias cenazinhas que vão compondo os quadros, tá? Só o quadro dele tá em casa, viu? Várias cenas vão compondo o quadro dele tá em casa. Depois disso, ele vai para o outro quadro, que é ele viajando, tá? Viajou para o exterior. Então, tem a cena dele pegando o avião, tem a cena dele comprando a passagem, depois ele pegando o avião, depois ele embarcando no avião, depois ele descendo do avião, aí depois ele indo para um hotel, entendeu? Várias cenazinhas, isso que são cenas, tá? E a cena compõe o ato a cena que compõe o quadro, os quadros vão compondo os atos. Eu acho que deu para vocês entenderem, tá bom? Então é isso aí. Vocês puderam identificar aqui essas 3 partes aqui principais de uma peça teatral, tá? Que também pode ser parte também de filmes e qualquer história que vocês possam encontrar, tá ok? Beleza. Então isso aí, gente, essas 3 partes que eu queria falar para vocês. Eu queria relembrar agora aqui com vocês também sobre uma situação que a gente vai ver o enredo. Vocês lembram o que é o enredo? Tá? Vamos ver o que é o enredo. Não sei se vocês lembram. Enredo, ele é as partes que compõem... Não, vamos botar melhor. É a organização da história. História com H. É a organização da história em sequência de fatos, tá? O enredo são os fatos que ocorrem dentro de uma história. Ah, fulano acordou de manhã cedo. Então, depois foi um fato que ocorreu. Aí ele arrumou a cama, outro fato que ocorreu. Aí depois ele foi escovar os dentes, outro fato, tá? Então, são coisas que vão acontecendo uma coisa após a outra, tá? Que vão se organizando em cadeia, em sequência, tá? Então, isso aí é o enredo, são a sequência de fatos. Professor, mas isso aí é a mesma coisa das cenas. Não, porque é o seguinte, aquele negócio que a gente acabou de falar, ato, quadro e cena, eles são, vamos dizer assim, são estruturas do texto dramático, tá? Aqui dali só pertence ao texto dramático. O enredo, ele é a estrutura do texto narrativo. Ou seja, não é só isso não faz parte, esse enredo não faz parte só dessa história aí que a gente acabou de falar, do texto dramático. Ele também pode fazer parte, pode estar presente dentro de uma fábula, dentro de um conto maravilhoso, de qualquer texto que seja narrativo. Tá ok? Não é uma estrutura própria do texto dramático, de um filme. Entendeu? Ó, como por exemplo, até o desfile de escola de samba ela tem enredo, viu? Então, ó, tá vendo que o enredo não é próprio do texto dramático. O enredo é próprio de toda uma situação
que possa ter uma sequência, de acontecimentos, onde o autor ele pode querer contar uma história com aquilo ali, tá ok? Então isso aí que é o enredo. Aí vocês têm que saber essa diferença. Enredo faz parte do texto narrativo, ele está dentro do texto dramático, mas ele não é próprio do texto dramático. O que é próprio do texto dramático e também das peças que logo das peças teatrais são essas partes aqui, ó. Ato, quadro e cena, tá? Vocês vão perceber que isso aqui só tem em filmes, só tem em texto dramático, em qualquer outra história encenada, tá bom? Beleza, ok? Vamos voltar aqui para o nosso enredo e a gente vai ter aquelas partes do enredo. Quais são as partes do enredo? Situação inicial. O que é a situação inicial? É como se inicia a história, tá? Como se inicia a história. Depois tem um conflito. O que é o conflito? O conflito é um acontecimento, é um fato que vai mudar a situação inicial. Um fato que complica a história. Que complica a história. Como assim complica a história? É porque na situação inicial tá tudo ok, tá tudo beleza. Aí acontece alguma coisa que vai mudar todo esse cenário. Eu tô aqui em casa, tranquilo, descansando. Ou então, por exemplo, eu tô aqui dando uma aula, Se nada vier me atrapalhar, eu vou continuar dando minha aula normal. Mas imagine que eu tô aqui dando aula e falta energia. Faltou energia, pois a energia foi uma coisa que atrapalhou, que complicou a minha história, a minha situação inicial. Eu estava tudo normalzinho, aí faltou energia. Quando faltou energia, bagunçou tudo. A falta da energia, esse fato de faltar energia é o conflito. Quando as coisas estão bem complicadas na história, a gente diz que é o clímax. No clímax da história, ou seja, o momento de maior tensão da história, tá? O momento de maior tensão da história. O clímax é onde vamos, por exemplo, vou pegar o mesmo exemplo que eu estou dando aqui. Faltou energia, eu tava dando aula, faltou energia, aí eu comecei a ligar para a central de energia para eles poderem resolver e começou uma discussão. Esse momento é o clímax. A gente está num momento de maior tensão, a gente está ali num problema. Se já tinha havido um problema com um conflito, o clímax é o auge do problema, tá? É o problema ali que tá, meu Deus do céu, tá no... Por isso que é chamado de clímax, é o clímax da história. Tá, o problema tá horrível, tá? Ok? Aí para finalizar tem o desfecho. Que o desfecho é a resolução ou não da história. É o fim da história, melhor dizendo, tá? É o fim da história. O desfecho é como a história termina, tá? Aí, esse como a história termina pode ser resolvido ou não. O problema de toda a história pode ter sido resolvido ou não. Ou seja, eu lá no clímax, tô ligando lá para a central e a gente tava tendo uma discussão, tal. E eu quero minha energia de volta. Será que eu consegui? Eu posso ter conseguido minha energia de volta. Ou não. Ou eu posso ter perdido meu dia e não fiz mais nada no meu trabalho. Tá? E a história terminou aí. Entendeu? Então, é um desfecho. Pode resolver ou não a história. Tá bom? Pra que eu disse tudo isso aqui? Porque agora eu quero que vocês façam a seguinte tarefa. Vocês vão escolher um filme de sua preferência. Um filme que vocês já tenham assistido, tá? De sua preferência.
E você vai identificar os seguintes elementos. Você vai identificar o quê? O enredo. Você vai ter que me desmistificar o enredo da história todinha desse filme. Eu acho que já fiz esse tipo de tarefa para vocês em alguns anos passados. Poxa, professor, de novo, vou ter que fazer isso de novo. Mas tem uma diferença agora, tá? Vocês vão escolher um filme, vocês vão ter que desmistificar o enredo. No enredo, vocês vão dizer como é que começa o filme, qual é o conflito do filme, qual é o clímax, qual é o desfecho. Gente, cuidado com isso aqui, para o texto de vocês não ficarem grande demais. Muito cuidado para não ficar enorme. Porque geralmente quando vocês vão fazer isso aqui, as pessoas querem contar o filme todinho. Não precisa. Eu não sei se vocês já assistiram. Deixa eu pensar aqui num filme aqui. Vou pegar o filme do Shrek. Acho que todo mundo já assistiu o filme do Shrek. Não sei se vocês já assistiram. Mas pensa aí no filme do Shrek. Qual é a situação inicial? O primeiro filme, tá? O primeiro filme, tô falando do primeiro filme do Shrek. Qual é a situação inicial do filme do Shrek? Shrek tá de boa. Ele tá em casa, tranquilo. Pronto, eu só vou escrever isso. Shrek estava em casa, tranquilo. Qual é o conflito? Deixa eu lembrar aqui qual é o conflito. Se eu não me engano, parece que querem fechar o pântano dele. A casa dele, o pântano, que é onde ele mora. Pronto. Querem fechar o pântano dele, né? E incrível, isso aí. Tá bom? Clímax, o momento de maior tensão. É aquele momento lá em que ele tá lutando pela mão da Fiona. Que a Fiona tá quase pra virar ogro. E pra ele tá bonito e ela não quer virar ogro e tal, quer salvar ela. Então, ele tá tentando salvar a Fiona pra Fiona não casar com aquele rei lá, aquele rei baixinho, né? Quem já assistiu sabe. Então, vocês vão só botar isso aí. Ele tenta salvar a Fiona para que ela não se case com o rei. E o desfecho, o Shrek se casa com a Fiona. Pronto, só isso, entendeu? Ó, situação, mais uma vez, se vocês forem escrever, escreveriam assim, o Shrek. Shrek está tranquilo em sua casa. Situação inicial. Conflito. Tentam fechar o pântano dele. Clímax. Ele tenta salvar a Fiona. Desfecho, ele se casa com a Fiona. Viu? Como é simples, como é pouca coisa que tem que se falar. Beleza. Então vocês vão ter que falar o enredo. Além do enredo, vocês vão ter que identificar um ato. Vocês vão ter que falar um ato do filme. Qual é um ato do filme? Shrek... podemos dizer... Shrek vai até o palácio para tentar negociar o seu pântano de volta. É um ato todinho, é aquela parte todinha onde ele vai tentar negociar para com que ele recupere o seu pântano de volta. Tá? Um quadro. Você vai ter que identificar um quadro do filme. Qual é o quadro do filme? Vamos pegar do Shrek de novo. Eu vou pegar um quadro daquele momento em que ele vai até a torre para tentar salvar a Fiona. Então aqui dali é um quadro todinho. É um monte de cenazinhas, que é aquele momento que ele vai até a torre, ele vai tentar atravessar aquela ponte, ele vai até lá a torre mais alta, né? Entendeu? Tudo isso aí. E uma cena. Só uma cena. Só isso que você vai identificar, uma cena. Me diz uma cena. A cena de quando ele está tentando atravessar a ponte e lutando com o dragão. Parece que é mais ou menos. Tem várias cenas, você vai identificar só uma, tá? Só um ato, só um quadro e só uma cena. E o enredo também, tá? Beleza? Como é que você vai fazer isso aqui? Você pode fazer de duas formas. Digitar ou escrever no caderno. Você pode fazer dessas duas formas. E enviar para o meu e-mail. Você vai enviar para o meu e-mail.
Qual é meu e-mail? Já é franli@gmail.com. Tá bom? É isso aí, tá? Vou botar aqui outra coisinha. Você vai tentar. Se eu não conseguir enviar pelo seu e-mail, tente que dá certo. É só você ir lá no seu celular mesmo. Pelo seu celular dá para você enviar para mim. Então tá bem meu e-mail, ó. Dê uma pausa aí e veja aí qual é o meu e-mail. Já é franli@gmail.com, tá? E, gente, é só isso por hoje, tá bom? A gente já viu aí todas as partes. Na próxima aula a gente vai falar sobre... Já vamos iniciar uma nova unidade do livro, tá bom? Qualquer dúvida, me pergunte, manda aí mensagem aí pra mim, tá? Tchau pra vocês e até mais.